Aleluia! Aos Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Yahushua, pois é o poder de Yahu para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do Yahudim, que é judeu, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Yahu de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Yahu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça, porquanto o que de Yahu se pode conhecer nele se manifesta, porque Yahu lhe manifestou. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Yahu, não glorificaram como a Yahu, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Yahu incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E verso 24. Pelo que também Yahu os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Yahu em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Yahu os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Yahu, Yahu os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Yahu, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Yahu, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aleluia! Amados ouvintes, devemos nos atentar para as palavras que saem da boca do nosso amo Yahushua. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele vela pelo cumprimento das suas palavras. E as palavras dele que ele lança, ele não permite que as suas palavras voltem para ele vazia. Assim como ele usou o profeta Moshe, que chamamos de Moisés, ele disse para o povo: os céus e a terra tomam em testemunha contra vós, de que tenho proposto
o caminho da vida e o da morte, o caminho da bênção e o da maldição. Aí o Eterno, ele diz assim: escolhe, pois, o da vida, para que vivas tu e a tua semente. E nós vemos, irmãos, que muitas pessoas nos dias de hoje não estão se atentando para as palavras do Criador, para as palavras que estão sendo veladas por Ele, para as palavras que elas não poderão voltar para o Criador vazias. Elas vão trazer uma resposta da decisão pela qual você, diante do ouvir destas palavras, não será inocente diante do Criador. O Eterno, Ele há de trazer a juízo todas as obras de todos aqueles que estão cometendo torpeza, de todos aqueles que estão resistindo à verdade, de todos aqueles que amam mais os deleites desta vida do que as coisas santas do reino do Criador. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo está chamando nós, Ele está nos alertando. O Espírito Santo, ele está soando a trombeta é a palavra, e ele está tomando esta palavra, e a mensagem do dia de hoje é chamar o povo ao arrependimento, é chamar o povo à conversão dos seus maus caminhos, para que sejam apagados os vossos pecados. Porque, irmãos, desde os altos céus, o Eterno, ele se manifesta, trazendo através da sua ira uma punição contra todos os que estão resistindo à sua palavra. O povo está sendo aniquilado, o povo está aos poucos sendo condenado pelo Criador. São centenas e milhares de pessoas que constantemente estão tendo que se comparecer ante a santidade do Criador para prestar contas diante de todas as obras que estão praticando por meio do seu corpo. Oh, irmãos, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem nós devemos tratar, e o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, vigia, minha irmã, vigia, meu irmão. O Eterno, ele está mostrando o seu divino poder, a sua divina virtude, a sua grande e gloriosa majestade aos habitantes desta terra. Ei, irmãos, abra o vosso coração. É um despertamento para a vida eterna, é um despertamento para a salvação da tua alma. Se você resistir à voz do Espírito Santo, a palavra diz que quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque infelizmente estão resistindo o Espírito da verdade. E aqueles que resistem o Espírito da verdade, o Espírito da verdade resiste a eles também. Por isso eu não me envergonho de propagar esta palavra, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para produzir frutos dignos do seu arrependimento. Por isso eu não me envergonho, irmãos, não me envergonho do Evangelho de Yahushua. Ainda que milhares e milhares de homens e de mulheres, na sua desobediência, esteja propagando um nome pervertido, um nome pagão, um nome idólatra, criado pela idolatria de Roma, nós não nos envergonhamos de dar testemunho deste santo nome, de dar testemunho desta santa palavra, palavra esta que está sendo velada pelo Criador, para que nenhum de nós sejamos inexcusáveis naquele dia. Por isso, meus irmãos, a palavra diz que o apóstolo Shaul, ele não se envergonhava do Evangelho de Yahushua, porque o Evangelho de Yahushua era o poder de Yahu para a salvação de todos aqueles que nele crê, de todos aqueles que ouviam e criam nas suas palavras. Abra o teu coração, é um despertamento do Espírito Santo. É no Evangelho de Yahushua que você descobre a justiça do Eterno, para que você possa viver de fé em fé. Não é, irmãos, no Evangelho dos homens, não é no Evangelho dos homens que falam mentira, buscando cauterizar a tua mente, falando palavras para poder engodar o teu coração, palavras lisonjeiras, palavras que não revelam o teu pecado, palavras que não revelam as imundícias da tua vida espiritual, pela qual você está vivendo. E Yahushua disse
que naquele dia Ele vai dizer para os desobedientes, para aqueles que são rebeldes, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para aqueles que desobedecem a sua palavra, Ele disse ali no livro de Matitial, capítulo 25, no verso 41, Ele disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem são esses que vão ser amaldiçoados? São aqueles que estão, infelizmente, tornando o evangelho do Criador num evangelho maldito, num evangelho que não tem poder para santificar. São palavras de homens que estão ensinando uma doutrina que não pode santificar o povo, que não tem poder para transformar o povo, que não tem poder para libertar o povo, que não tem poder para santificar os que estão na imundícia do pecado. E ali, irmãos, a palavra diz que é no evangelho de Yahushua é que se descobre esta justiça. Abra o teu coração, porque muitos estão mudando a verdade de Yahu em mentira, a verdade do evangelho que liberta, num evangelho anátema, num evangelho que não liberta, num evangelho que não convence o pecador da imundícia, das idolatrias de Roma, das imundícias do pecado. Abra o teu coração nesta manhã. São milhares e milhares de homens que estão mudando a verdade do Criador em mentira, ensinando palavras das quais não convém. São homens profanos, são homens amantes de si mesmo, são homens que amam a glória desta terra, são homens que buscam o reino desta terra e esquecem de buscar o reino e a justiça do eterno Criador. Pelo que também o eterno Criador os entregou às concupiscências do seu coração, para praticarem todo tipo de imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. É homem amando homem com sensualidade pecaminosa, é mulher amando mulheres com sensualidade pecaminosa, e não teme ao Criador. São homens e mulheres pervertendo a santidade do Criador. Mas haverá uma punição sobre esses que estão resistindo ao Espírito da verdade, porque o Espírito da verdade, ele é o responsável de nos santificar, nos guiando em toda a verdade, para que possamos sair dessa grande Babilônia que está dominada pelo poder maligno da idolatria, pelo poder maligno do paganismo. E a igreja tem que se atentar, pois tais homens estão sendo abandonados pelo Eterno. São homens que estão praticando paixões infames, são homens que estão se inflamando na sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, varoa com varoa, cometendo todo tipo de torpeza. Mas eles não estão se importando de ter conhecimento do Criador, pelo que o Criador entregou estas vidas a um sentimento perverso, para que eles possam viver nas suas imundícias. E naquele dia que será pego de surpresa tais vidas, que virá repentinamente contra eles, aquele dia os punirá, aquele dia os sentenciará. O Eterno não poupará as suas iniquidades, as suas obras de rebeldia, porque aqueles que estão se rebelando contra o evangelho de Yahushua, tais vidas naquele dia serão sentenciados, e diz a palavra: cada um dará conta de si mesmo ao eterno Salvador Yahushua. Por isso, minha irmã, meu irmão, abra o teu coração, se desperta para buscar o Eterno de todo o teu coração, antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais. Se afasta do sistema pecaminoso, do sistema religioso que está profanando, que está mudando a verdade do Eterno, mudar o nome do Eterno, esconder o nome do Eterno,
ocultar o nome do Eterno, ocultar a doutrina do Eterno. É proibido pregar, é proibido pregar a verdade, é proibido pregar a santidade do Eterno nos dias que estamos vivendo. É proibido é pecar, é proibido é se rebeliar contra o Eterno, é proibido é viver uma vida imunda, é proibido é deixar as almas sofrer. Por isso eu não me envergonho e nem temo, por causa que o nome do Eterno deve ser anunciado para a glória e para a salvação das almas. Abra o teu coração, recebe esta palavra. Tais homens não têm se importado de ter conhecimento da santidade do Eterno. O Eterno está entregando tais homens a um sentimento maligno, para que eles caiam na operação do erro, para que sejam julgados, para que sejam condenados por não ter dado crédito à verdade. E tais vidas, conhecendo a justiça do Criador, tais vidas, diz a palavra, estão dignos de morte, dignos de condenação eterna, de morte eterna. Tanto aqueles que praticam estas rebeliões, que praticam a mudança da verdade em mentira, tais vidas não somente praticam, mas também elas consentem com aqueles que praticam. Oh, meus irmãos, examinai as Escrituras, para que você não venha consentir a se associando às obras infrutuosas das trevas, com homens que têm cauterizado a sua própria consciência. Abra o teu coração, é um alerta do Salvador Yahushua para as ovelhas do teu rebanho. Afasta-te de homens malvados, afasta de lobos cruéis, que estão vestidos de ovelhas, mas interiormente são homens que querem te enganar, que não prega aquilo que deve ser anunciado para a salvação da tua alma. Não adianta nós viver uma vida imunda, não adianta nós viver uma vida profana, não adianta nós viver uma vida de rebeldia, porque cedo seremos ceifados naquele dia. Esta é uma palavra do Espírito Santo. Não seja condenado por consentir com o erro dos outros. Não seja condenado porque você está aí consentindo com o erro daquele que está te pregando uma mentira, daquele que está te pregando uma heresia. Abra o teu coração e viva a palavra da verdade para a salvação da tua vida espiritual, da tua alma e de toda a sua família. Graça e paz do Salvador Yahushua seja com você e toda a sua família. Shalom, shalom de Yahushua vos alcance nesta graça maravilhosa do teu reino celestial.